Olá, gente bonita! Vamos para mais um podcast. Agora nós estamos com a outra Ruth. Temos duas Ruths na Mentoria Revelar. E é muito legal que cada mentorada, o Revelar Cast é o podcast exclusivo das minhas mentoradas da Mentoria Revelar. Só pontuando aqui para você, caso tenha caído de paraquedas, esse é o seu primeiro vídeo aqui do canal. E cada mentorada tem uma história única e individual. Cada uma delas tem uma coisa para te inspirar, te trazer esperança e te trazer consciência, te trazer reflexões. E a Ruth é mais uma delas, com uma história única, com uma história bem diferente, é bem único o que o Senhor está fazendo na vida dela. E hoje nós vamos aprender com ela. Bem-vinda, Ruth! Conta pro pessoal de onde que você é, seu nome. Ruth tá gravidinha, queremos te conhecer. Oi, Mi. Então, meu nome é Ruth. Atualmente eu tô morando em Brasília, mas eu sou do Rio de Janeiro. E Mamãe, gravidinha. gravidinha, 7 meses. E vim pra São Paulo participar dessa experiência que eu vim com muito medo. Tipo, não queria vir, mas foi maravilhoso. Eu literalmente, não é clichê, mas eu saí daqui, saí da mansão, no caso, outra pessoa. Uau. Então já vamos começar falando sobre isso. O que que esse final de semana, se você está assistindo esse vídeo aqui, um ano na frente, né? Quem é do meu Instagram, quem já me segue, já acompanha o que aconteceu. Mas nós tivemos uma mansão Revelar, uma experiência de 3 dias de imersão com as minhas mentoradas, onde a gente tratou dores profundíssimas da nossa alma e tivemos muitas experiências com Deus também. Ruth, então quero te ouvir mais. Como é que foi esse processo da Revelar pra você, esse processo da mansão? Como é que você tava antes? O que que te fez querer entrar dentro da Revelar? O que que te fez tratar e tudo mais? Quero te ouvir. Antes de revelar, já estava trabalhando com marketing, precisava destravar com relação à comunicação, e eu já tinha testado várias coisas com relação à técnica, psicológico, feridas, e eu não conseguia romper com essa questão. E também tinha uma outra questão que Deus estava me pedindo para eu entregar essa parte profissional, que ele iria me encaminhar para uma outra área. E eu tinha aceitado, mas o meu coração não estava conseguindo largar. Tipo assim, Uhum. eu vou obedecer, mas a minha cabeça não tava conseguindo ir em direção à obediência que Deus estava me pedindo. E aí eu entrei na Revelar. E eu tinha comentado com a Nadine que talvez não fosse o momento, porque eu tinha acabado de descobrir que eu estava grávida. Ela, não, esse é o momento, sim, esse é o momento certo. E eu entrei em busca dessa parte mais espiritual, de libertação, de como destravar, porque eu pensei, não consigo com os meus braços, não consigo com o psicológico, não consigo com. Só Deus pode. E eu já tinha pedido pra Deus, só que eu tava pedindo de uma forma diferente, porque eu não tava entendendo o porquê que eu não tava conseguindo. Eu tava só querendo que ele resolvesse pra mim a Aham. situação. E aí eu vim em busca disso, de uma libertação na parte espiritual com relação às minhas travas que eu tava tendo naquele momento. É forte. Eu lembro que você falou, Ruth, que você decidiu entrar, teve a vontade de entrar justamente por essa comunicação mais espiritual, né? Que você já acompanhava outras pessoas que tratavam essa parte da técnica e tal, do comportamento. E aí quando você viu essa união, que foi até que te deu um estalo de, opa, eu acho que é isso que eu preciso. Eu achei muito interessante quando você falou isso, porque foi também uma confirmação pra mim, né? Porque às vezes eu fico lutando com isso, falando, cara, para com isso, cara. Eu vou só falar aqui da técnica. Deixa esse negócio espiritual de lado, dá muito problema, dá muita confusão. Ai, Jesus. E aí a Ruth falou isso. Eu falei, gente, como é que pode, né? Ruth, e aí foi muito doido. A gente passou por várias fases, né? Deus ele te deu essa direção de abandonar o trabalho porque ele ia fazer outra coisa. E aí você se via incapaz. Fala um pouco mais disso. Você se via incapaz, eu não entendia por quê. Como é que foi isso? Como... Pode falar. Na verdade, eu tava pedindo pra Deus me destravar com relação àquilo. Uhum. Me destravar com a comunicação, me destravar com que eu tava travada, com reações que eu estava tendo até em casa mesmo com meu esposo, com relacionamentos.
de amigos, enfim. Eu pedia para Deus mudar isso. Só que na mentoria eu fui tendo clareza e direcionamento de que Deus queria tratar coisas que o motivo pelo qual não estava conseguindo destravar. Ele não, ele queria que eu Tô te entendendo bem. você me entende bem. Ele queria me ensinar, me ajudar a conseguir. Clarificar, entender o que que tinha acontecido lá no passado pra construir essas reações. Exatamente. Aí, no caso, ele não tava querendo. Ele queria que eu resolvesse, ele queria me destravar, mas ele queria me mostrar o porquê que eu estava travada. E tratar essas feridas, tratar do motivo dessas reações que eu tava tendo, pra assim eu conseguir estar na forma com que ele queria. É o molde, né? É o lugar da prensa. Literalmente, a prensa. O vaso de barro sendo destruído e sendo moldado. O que que você identificou assim de sentimentos, Ruth, que foram necessários ser tratados? Teve um momento ali também na mansão que foi bem impactante, né? Onde a Natasha te fez algumas perguntas. O que que você foi identificando? O que que foi caindo de ficha pra ti nesse processo? Na verdade, eu não conseguia identificar o sentimento porque eu queria reprimir todos os sentimentos. E foi nesse período, principalmente da gravidez, que eu consegui ser mais vulnerável, consegui sentir as emoções, que mesmo que eu não quisesse, eu acho que os hormônios ou o Espírito Santo mesmo estava me obrigando a sentir aquelas Os coisas. dois. Ele usou bem, aí me obrigando a sentir essas emoções, não reprimir, não ignorar, para ele tratar o motivo daquela tristeza que eu estava sentindo, daquela angústia, daquela raiva. E aí sim eu consegui avançar. Muito bom. A Ruth, a gente tratou muito nas sessões individuais e também isso acabou sendo tratado na mansão também. Esse ponto de não sentir. Tiveram várias sessões que a gente estava trabalhando essa armadura, né? Até te passei o livro Cavaleiro Preso na Armadura. Esse é um livro que eu passo para todas as minhas mentoradas que têm dificuldade com sentimentos, têm dificuldade de colocar aquilo que pensa, aquilo que sente para fora. Se você também tem essa resistência, assim, é uma boa leitura para você romper, para você se entender e destravar. E aí, teve uma coisa que eu achei muito profunda lá na mansão que aconteceu quando a Natasha tava falando com você. A Natasha é uma amiga minha, pastora, libertadora, e a gente teve uma parte de ensino e libertação que ela trouxe. E aí a Natasha te fez algumas perguntas, você falou, né? Eu não consigo sentir. Aí ela começou a fazer algumas perguntas. Aí você falou. É... Pode Que eu me falar. achava insuficiente. Tudo Uhum. que eu fazia, pra mim, sempre estava faltando. Ah, não estava perfeito o suficiente. Ah, eu fiz um monte de coisa, mas faltou aquilo. Ah, eu fiz. Comprei equipamento. Ah, não, mas tá faltando. Sempre estava faltando alguma coisa. E tudo na minha vida, tanto profissional, pessoal, eu sempre estava achando que estava insuficiente. E eu percebi que era com as experiências que eu tive na infância, na minha vida. Foi meio que pela crítica que eu tive. E essa insuficiência. Sempre poderia ter feito mais. Uhum. E isso veio até agora. E tava me impedindo de fazer muita coisa, porque eu nunca achava que tava bom. E aí, com isso, eu travei em várias áreas da minha vida. Olha só como é que isso aí é forte. É o pensamento, o sentimento de não tá bom. É engraçado que ao invés desse sentimento, desse pensamento de não tá bom potencializar a gente, é o contrário, ele paralisa. Ele paralisa, isso é terrível, misericórdia. A insuficiência é um sentimento que ele muitas vezes rouba a nossa gratidão. E rouba a nossa, obviamente, também a nossa satisfação. Eu não consigo comemorar, eu não consigo me colocar satisfeita porque eu acho que tá faltando. E porque eu acho que tá faltando, eu preciso me transformar nesse trator que faz, que faz, que faz, que faz, que faz. Que a gente também tratou esse ponto em relação ao trabalho, né? Como isso impactava diretamente o teu trabalho. E Deus queria me tirar desse lugar também, que foi tratado na mansão, né? Uhum, Que eu tava muito nesse polo masculino de querer resolver, de fazer, trabalhar. Não tava me permitindo sentir, não tava me permitindo ser mais feminina. E isso estava me bloqueando muito e Deus estava querendo me tirar desse lugar e eu tava achando que é ali que ia ter resultado.
E ele mudou tudo com a gravidez, mudou a gente de estado. E aí, com isso, eu consegui, aos poucos, me permitir sentir, me permitir ser cuidada, me permitir ser sustentada e melhorar essa parte que eu tava com dificuldade de acessar. Cara, eu falo que Deus tem uma coisa assim muito especial na vida da Ruth, porque aí a Ruth ela chega na sessão assim, falando dos desafios, eu falei, gente, essa bicha tá na roda do olheiro mesmo. Que teve uma sessão que a Ruth ela mudou, né, de estado, e aí tu mudou justamente pra bem perto de onde você morava quando era criança. É, porque Deus sabe que eu tenho muita dificuldade com relação a sentir, a lembrar daquelas emoções. E quando a gente vai tratar nas sessões também, você tem dificuldade, né, de extrair ele esses sentimentos. Aí, como meu esposo fala, mano, ele fala assim, Deus é muito criativo. Ele, de toda Brasília, ele me colocou na frente do prédio que eu morava, e aí eu fui entender o porquê que eu não gostava de Brasília. Que todo mundo me perguntava, eu falava assim, ah, não gosto, por quê? Ah, porque eu não gosto. Depois eu fui lembrando de várias coisas que aconteceram lá, que me feriram, que me magoaram, que trouxeram feridas e que eu tinha esquecido. Tipo assim, literalmente queria reprimir aquelas emoções, não queria lembrar. E aquilo estava me afetando hoje. Afetava na forma, na expressão, na permissão pra fazer, afetava no sentido de desfrute também, porque também quando você trabalhava, o Senhor pediu que você entregasse o trabalho, mas quando você trabalhava, você ganhava um salário ok, você era bem sucedido, mas não conseguia ter esse descanso, esse desfrute, né? Teve uma coisa que você falou, eu lembro agora, não lembro exatamente como você trouxe, mas tipo, você não se importava de ficar exausta trabalhando, era melhor ficar exausta trabalhando. Eu preferia ficar exausta trabalhando do que ficar em casa fazendo nada, ou descansando, ou fazendo poucas coisas. Eu preferia ficar o dia inteiro fora, trabalhando, chegar exausta. Essa era a minha felicidade. Eu Uhum. achava que assim eu estava bem. E quando eu tive que largar isso e mudar, entrei em parafuso, essa é a real, né? Porque não fiquei nada bem. Porque era o molde que eu tinha, embora que seja errado, aquilo pra mim que fazia sentido. Uhum. E Deus foi me mostrando que não é dessa forma. É muito forte porque a gente foi tratando também essa identidade que foi construída em cima de muita crítica, de muita exigência e de falas de familiares que te acabavam te colocando nesse lugar de nada do que eu faço é suficiente. Então isso gerou uma verdade muito profunda dentro de você. Então, se nada do que eu faço é suficiente, eu vou descansar como? Se nunca tá bom. Então, a minha felicidade é chegar em casa muito cansada porque talvez assim um dia eu me torne suficiente. Só que esse dia nunca chega. E pelo contrário, o Senhor ele quer nos tirar desse lugar. E às vezes, lá na academia, a gente fala bastante sobre essa questão da compensação, né? A gente acha que nós vamos ser honradas dentro da idealização de uma compensação. Então Deus vai ser fiel na minha vida quando eu tiver um trabalho X, que eu ganhe tanto, que eu chegue em tal patamar, que eu ganhe, que eu tenha tal carro, que eu receba, eu tenha tal casa. A gente tem essas ilusões na nossa cabeça. E aí vem um plano de Deus que é completamente diferente e fala assim: não tem nada a ver com isso não. Larga tudo, vamos fazer tudo novo. A gente fica tipo, ah, eu já passei por isso também, já compartilhei muito isso com a Ruth. A nossa primeira sessão, ela foi bem diferente do padrão, né? Geralmente eu tenho um roteiro mais ou menos estabelecido de primeira sessão, mas na primeira sessão a gente falou só de chamado. Toda a revelar foi bem diferente com a Ruth. Falamos só de chamado. Compartilhei um pouco do meu processo contigo, de quando eu também, Deus também tinha me pedido trabalho, eu fiquei louca. Tipo, tá. Quem sou eu sem o trabalho? Quem sou eu sem isso daqui? E aí foi um momento muito interessante de descanso. Na época foi terrível, mas depois eu entendi o significado daquilo. E, Ruth, dentro da mansão a gente teve alguns momentos marcantes. O que foi que mais te marcou nesse final de semana? Muitos, muitos pontos me marcaram no final de semana, mas a questão aquela parte da libertação de heranças hereditárias, eu achava só que era só da minha criação. Eu sabia que poderia ser de antepassados, mas porque a gente acha que o que os outros fizeram não vai afetar tanto, ou você já orou e não vai fazer muita diferença na sua vida,
atualmente, e talvez aquilo esteja te bloqueando hoje, uma coisa que você nem sabe o que aconteceu, ou você sabe, mas assim, eu não vou orar pra renunciar X coisa que o meu avô fez. E isso ela trouxe lá falando que a gente precisava quebrar, renunciar, quebrar esses pactos, né? Uhum. Que foram vários que ela trouxe na palestra dela. E muitas das vezes a gente acha que não vai interferir na nossa vida. E só da gente orar pedindo pra Deus curar, pra Deus, não é o suficiente. Tem outras questões pra quebrar tronos na nossa vida, quebrar coisas que foram feitas ou que aconteceu, que tá Uhum. interferindo. E a gente muitas das vezes acha que não vai interferir, né? Cara, isso é muito forte. Isso é muito forte. É porque o povo, ele perece por falta de conhecimento, né? E quando a gente vai tendo o conhecimento revelado, como a Nath trouxe, a gente vai vendo, nossa, como que determinadas coisas são importantes. Eu passei por uma experiência espiritual também de libertação. Eu tava num monte. Só trazendo um exemplo prático desse ponto que a Ruth falou, caramba, eu não sabia que determinadas coisas respingam na gente, nos acessam. Teve uma vez que eu fui no Monte Ruth, eu não sei se eu já te contei isso, eu acho que não. E aí, era um monte bem. Era uma mata fechada, não era nem um monte, era uma mata fechada. E aí, na porta da entrada daquela mata, tinha uma igrejinha bem pequenininha. E aí, uma amiga minha tinha falado, cara, você precisa ir lá, você que ora por cura, tem um pastor lá que ele é sobrenatural. Aí, beleza. Aí, o pastor, ele orou por mim. Aí, eu tchum no chão. Aí, ele começou a orar, ele começou a falar. Olha só como você é louco. Talvez até possa te escandalizar um pouco, mas eu não tô nem aí. Vai ter gente que precisa ouvir isso. Aí ele começou a falar assim: vocês tentaram matar ela desde o ventre dela. Vocês perderam. Gente, eu gritava, 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 chorava assim, aquele choro copioso de libertação mesmo. E aí, no meu espírito, eu sentia que isso era uma herança do meu avô, pai da minha mãe, que era espírita. Olha como é que as coisas de Deus eles são. O homem de Deus, com discernimento de espírito, com palavra de conhecimento, começa a dar ordem, e aí as coisas elas começam a sair, elas começam a vir para fora. E aí eu, dentro do meu espírito, eu sentia, isso é do seu avô espírita. Nossa. Aí eu sentia, renuncia. Aí eu ficava lutando assim pra falar. Eu tava no chão, né? Eu orando, gritando. E meu espírito assim conectado. E eu tentando falar, falar. E aí teve uma hora que eu consegui. Aí eu gritei. Eu renuncio todo o passado do espiritismo da minha família, do meu avô, que não sei o que. Isso não vai chegar na minha casa, na minha família. Tá, 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 tá. Aí ele, levanta ela. Aí ele levantava, aí ele orava de novo, eu tchau, no chão de novo. E aí, tipo assim, eu sentia. Naquela época eu não tinha tanta visão espiritual, tanto discernimento espiritual que eu tenho hoje. Mas eu sentia, tipo assim, o mover bizarro acontecendo no espiritual. E aí, gente, é sobrenatural. Aí o pastor ele falou assim: não fica assustada, não. É que é muita obra contra a tua vida. E não é obra necessariamente de que pessoas fizeram, mas de gerações passadas que levantaram altares na família que acabam respingando na minha vida. E aí, em cada processo, o Senhor ele foi me direcionando também. Por exemplo, recentemente, o Senhor ele tem me lembrado que meu avô, o pai do meu pai, ele tinha muito dinheiro e ele passou por uma falência muito grande. Porque ele era alcoólatra. Aí meu pai era alcoólatra, o irmão do meu pai morreu de cirrose. Então, assim, aí o Senhor foi me trazendo a memória. Aí eu lembrei que quando eu era pequena eu tinha um apego bizarro a dinheiro. Com 5 anos eu já era super apegada a dinheiro. Aí o Espírito Santo me fez associar, falou: olha só, seu avô, falência, você querendo desde criança. E aí o Senhor foi falando sobre um processo de oração, de limpeza, de purificação em relação ao trono de Mamon na minha família. Que Mamon ele não tem somente a ver com essa questão Muito de dinheiro muito dinheiro, mas a pobreza extrema também. também. A pobreza extrema também na família e a pobreza extrema que também te traz um trauma
e que te faz querer idolatrar o dinheiro. Eu quero mais, eu vou fazer, eu vou romper. E aí nos leva para esse lugar de fazer as coisas no nosso braço. É muito forte, é muito tremendo. Então, nessa questão, por exemplo, na tua família, de, por exemplo, essas questões geracionais, tem, tem essa questão de comportamentos. Eu tô tentando aqui ver uma forma de falar. Que são assuntos delicados, né? É comportamentos que geram nos nossos pais, mas isso é gerado nos nossos pais que respinga em nós porque também eles foram criados de forma assim, assim, assado. Então, às vezes, por exemplo, um pai ou uma mãe só é crítica, só é autoritária, só é extremamente passiva porque sofreu coisas terríveis. E aí o Espírito Santo ele também nos leva a identificar esses pontos, porque, caraca, a revelação vai vindo, não é contra a carne nem sangue que eu tô lutando, é contra um trono espiritual muito maior. É forte, né, Ruth? Uhum. Como é que foi pra ti, assim, ter esse conhecimento, ter essa percepção? Foi bom para ter clareza e saber aonde eu deveria fechar ali a brecha e resolver essa situação, né? Não resolver completamente, mas tive um direcionamento de por onde ir Por onde ir? e Por que que como isso tá fazer. acontecendo? Como que esse conhecimento, essa percepção, esses acessos tem impactado diretamente no teu relacionamento com Deus? Eu acho que completamente, porque antigamente eu sempre achei que eu fosse filha. Eu me via e falava assim, obviamente eu vejo Deus como um pai. Só que no decorrer do tempo, eu fui percebendo que eu refletia muito o meu pai terreno e os meus relacionamentos com as outras pessoas também era o meu relacionamento com Deus. Uhum. E eu via que isso atrapalhava meu relacionamento com ele. Até essa crítica essa autocrítica que eu tenho com relação a não tá, nunca tá bom, eu não me comunico bem, eu refletia com Deus, eu não conseguia orar muito, não me comunicar, não trazer nenhum sentimento. Eu achava assim, preciso falar se eu tô triste pra Deus. Ele já sabe. Não preciso falar, não preciso ficar comentando se eu tô com raiva, se eu tô chateada. E isso é muito importante. E acabava que isso atrapalhava meu relacionamento com Deus. E eu destravando isso, me permitindo sentir, falar sobre, melhorou muito o meu relacionamento com Ele para tratar essas coisas e eu conseguir liberar. Uhum. Que eu achava que eu tinha entregado tudo para Deus, mas na verdade tinha coisa que eu ficava segurando ali porque eu não aceitava, não me permitia sentir. Nem percebi que tava segurando ainda, né? A É, gente vai tendo um pouco mais de conhecimento, a gente vai. Algumas fichas novas elas vão caindo. E dentro do teu casamento, Ruth, como que essa consciência nova, essa revelação, essas coisas que você foi identificando, como que isso foi agindo dentro do teu casamento? Como é que era antes? Como que você enxerga agora? como, assim como eu não falava de sentimento com ninguém, não falava com Deus e também não falava no casamento. Uhum. E aí muitas coisas ele não conseguia entender porque eu não falava como eu me sentia, como eu estava, qual era o meu sentimento com relação àquilo, e eu também não queria saber o sentimento dele com relação às situações. Eu só queria que as coisas funcionassem, digamos que mecanicamente. E eu tendo essa questão de tratar, de sentir, de falar, melhorou muito o meu relacionamento com meu esposo e, e também muitas coisas que não era só no falar. Você falou também que o amor transforma, né? E as reações que eu fui tendo diferentes também, também ajudaram muito nesse relacionamento. E tem coisas também que eu já não tinha que falar. Eu tinha que só levar para Deus e o Espírito Santo transformava de uma hora para outra. Forte. Às vezes eu queria, não, tem que falar, porque senão ele não vai resolver. E ficava falando, falando, falando. E aí teve tempos que eu não falava, só entregava para Deus e do nada ele mudava. Eu ficava, como assim, gente? Isso é muito doido. Como é que explica um negócio desse? No caso, não tava deixando o Espírito Santo fazer, né? Eu tava querendo resolver. E a partir do momento que eu entreguei para Deus, como eu me sentia com relação àquilo e aquela situação me incomodava, o Espírito Santo transformou ele. Não foi na força do meu braço e foi Deus. A gente quer se esforçar tanto, a gente faz uma força danada para romper no trem. Aí quando a gente entra nessa perspectiva de descanso,
as coisas elas andam. Eu não sei você, mas quando eu passei por essa fase, eu ficava assim, cara, pelo amor de Deus, Milena, por que que tu não fez isso antes? Por que que tu demorou tanto pra entender isso, guria? Nem eu falava assim pra mim. Que é uma coisa que não tem muita explicação quando a gente se posiciona dentro desse lugar de descanso. O que que esse descanso tem te trazido, Ruth, de novidade de vida? Na verdade, o descanso real é a novidade, né? Porque eu achava que era ficar em paz, descansar, mas assim, eu ainda ficava com aquele negócio na minha cabeça, preocupada. Como fazer? Como eu preciso resolver? E eu fui buscando em Deus esse descanso. Eu pedia pra ele me dar essa paz que excede todo entendimento, porque eu não conseguia. E aí é difícil a gente ver a situação, ver o parquinho pegando fogo e ficar em paz, né? E Deus tem me feito ficar com essa paz, ter trazido essa paz no meu coração. E quando eu consigo descansar, ele resolve assim do nada. Entendeu? Do Ney, né? Bem carioca. Muito bom. Ruth, quero te fazer uma última pergunta. Conta um pouco assim, qual foi, se você teve, né, uma experiência forte com Deus na mansão? O que que mais te impactou nesse final de semana que nós vivemos juntos? Qual foi o momento específico que mais te marcou? Eu acho que no domingo eu me permiti Mais. mais deixar o Espírito Santo fluir na minha vida. Eu me prendia, eu reprimia, ou eu queria ficar de uma certa forma que fosse apresentável, talvez, ou não fosse criticada. E eu me permiti viver, sentir o fluir do Espírito Santo foi diferente. Então você está dizendo que ficar preocupada em ficar apresentável, você percebe também que isso trava um fluir maior. Ou esquisita, né? Se sente Ou esquisita. Então no domingo você conseguiu soltar um um pouco mais pouco. isso, É. e aí você conseguiu fluir um pouco mais. Não, e aquela ambiência, né? Fez completamente diferença. Tá com pessoas que estão buscando aquilo, que não vão ligar pro que vai parecer ou não parecer. E fluir e tá na mesma frequência, no mesmo propósito. Fez muita diferença com relação a eu conseguir desenvolver esse fluir. Soltar um É, pouco mais, soltar um pouco mais. Agora costumo dizer que quando vê não dá pra desver, né, Ruth? Agora é só pra frente. é. Não dá mais pra retroceder. Agora é só buscar. Senhor, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E como é que foi pra você, tipo, conseguir soltar isso pra se liberar um pouco mais? Eu não tava percebendo que eu tava resistindo, mas depois que eu soltei, que eu liberei mais, foi maravilhoso. Eu não sei descrever. Sim, é difícil de É descrever. sensações Uhum. muito diferentes. Que... E eu não sei como, mas eu saí mais leve. Eu saí. Porque quando eu cheguei, eu tava muito triste. Uma tristeza muito grande. E eu não consegui. E depois que eu saí, que acabou tudo, eu fiquei pensando, nossa, eu tava triste porque isso, mas eu não tava mais com aquele sentimento. Uhum. E como deixar o fluir do Espírito Santo fluir na nossa vida, naquele momento, fez toda a diferença nessa transformação. Que eu nem sei explicar como é que foi, Só foi. ele só mudou. Por isso que quando a gente fala de coisas espirituais, a gente fala assim, aí a pessoa tá, mas do que você tá falando? Não dá pra explicar, é só você viver. Uma coisa que eu achei interessante que ela falou é que quando ela conseguiu se permitir fluir mais, a ficha caiu do tanto que você resistia antes. Quando a gente tá nessa fase assim da resistência, às vezes a gente nem a nossa cabeça ela tá tão pequenininha ainda assim para as coisas espirituais que a gente não consegue muitas vezes quebrar essa resistência. Por isso que a gente precisa de pessoas e de ambiente. Eu acho que a Gabi foi orar por ti também, não foi? A Gabi, a Mari, as meninas foram orar por ti também. Essa ambiência fez toda a diferença. E eu falava, ai, pra que que eu vou pra mansão? Já faço aula online, já falo com ela online. Não vai fazer muita diferença. Do jeito que eu tô, ela não vai resolver nada, não vai me ajudar em nada. E como fez diferença estar nessa ambiência, estar com essas pessoas, com você, com os convidados, que eu achava que não ia fazer tanta diferença. Só em casa, ver o curso. Então, é muito importante esses momentos juntas, presentes, É no verdade. presencial.
É verdade, é muito importante mesmo. É muito bom a gente estar perto de pessoas com a mesma visão. Eu fico muito grata. Ruth, muito bom, muito bom. É muito engraçado ouvir tudo isso. Assim, como eu disse, né? A história da Ruth, ela é bem diferente, é uma coisa bem particular, bem única. E quando a Ruth estava para entrar na mentoria, foi. Acho que a Ruth foi uma das que mais resistiram. Isso é coisa de Ruth, porque a outra Ruth que estava aqui agora. Ela é também. Eu acho que isso é coisa de Ruth, gente, ter resistência. Então, foi muito difícil para tu se permitir dar o sim, né? Por vários contextos. E o que que você diria para uma pessoa que é, que tem vontade, assim, que vê de longe, assim como você, e que também tá tão resistente quanto um dia você já teve? O que que você diria para essa pessoa? Pra ela ir, mesmo achando que não vai fazer sentido. É porque, pelo menos pra mim, né, minha experiência. Eu achava que não ia fazer tanta diferença, eu precisava desse conhecimento, desse contato com relação à libertação, à parte espiritual, mas eu achava que não ia resolver meu problema. E quando eu entrei, eu vi o- várias outras coisas que eu consegui avançar, que eu não estava Uhum. enxergando que era o problema também. Na verdade, eu fui tendo clareza de todos os problemas que eu tava, que eu precisava enfrentar e resolver em Cristo, né? E sobre a resistência, eu acho que a pessoa precisa se permitir ir, mesmo achando que não vai fazer sentido. Se ela foi, de uma certa forma, impactada, influenciada, não foi à toa. E que Deus tem além do que ela imagina dentro da mentoria. Como eu falei, tem a questão individual, tem a ambiência. O presencial, então, para mim fez toda a diferença. Então, a revelar, para mim, foi muito importante e que foi uma ferramenta que Deus usou para destravar toda essa parte do fluir, do sentir, de várias travas que eu tinha, né? No caso. Ah, em nome de Jesus eu tinha, não tenho. Em nome de Jesus. É isso. Permissão. Vai sem acreditar Como mesmo, diz dá a um passo. Milena, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Eu sempre falo, aceita que dói menos. Tá doendo muito que tá resistindo muito. Aceita que dói menos. Muito bom, Ruth. Foi um prazer te conhecer pessoalmente. Acredito que vai ser a primeira de muitas outras vezes que ainda Amém. vamos nos encontrar. Teremos também o último na mesa com Grisolha, que as gurias da mansão já sabem a data, já sabem onde vai ser. Então, creio que nós vamos nos ver novamente de novo outra vez em breve. Já quero ver o nenenzinho no colinho, Mas no próximo eu vou estar. mas no próximo vai dar E certo. ele vai comigo E ele também. vai. Ai, que bom. Gente, é muito legal. Teve uma outra mentorada também que ela ia pra mansão, mas ela não foi porque ela teve neném. Tinha acabado A de ter o Paola. neném, a Paola. Ai, é muito legal ver esses babies nascendo. Depois vai ter mais o seu e vai ter o baby da Da Débora também. Débora. Os babies revelar. Ruth, muito obrigada. Eu fico muito feliz com esse avanço, com essa clareza que você tem tido. E eu creio que é só o começo de muitas transformações que o Senhor tem na sua vida. Amém. Eu fico muito mais feliz com o tanto que eu avancei, que Deus transformou, Deus mudou, Deus destravou. E foi muito. Não foi totalmente, mas você foi muito importante, você foi muito parte dessa transformação. Porque eu não imaginava o tanto que eu ia ser transformada internamente e ia refletir no externo. Eu achava que eu ia melhorar um pouco, mas eu melhorei muito além do que eu imaginava. E foi graças ao seu sim e graças a você que aceitou esse desafio enorme, que você também tem muitos dilemas com relação a É isso. forte. E eu tô te confirmando de novo que é esse o caminho. Ai, gente, é forte, viu? Orem por mim. Você que tá assistindo, Amém. ore por mim porque não é fácil. Ai, muito bom. Chegamos ao final de mais um Revelar Cast. Deixa teu like, comenta aqui como esse podcast conversou contigo e compartilhe também com uma pessoa que você lembrou enquanto assistia. Um beijo, até o próximo. Tchau, tchau.